Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Teologicamente e hoje eu tô aqui para falar de um assunto espinhoso, que é justamente sobre a questão de quando Deus manda matar. Então assim, se você tem na sua cabeça a imagem de um Deus fofinho, de um Deus quase que um Papai Noel, de um Deus politicamente correto, hoje esse episódio vai estragar um pouco da sua visão. E claro, né, não deixa de ser um assunto polêmico. Os ateus amam atacar essas questões da Bíblia ou perguntar sobre essas questões da Bíblia. E se você se interessa, ou se você tem curiosidade, ou se você já ficou meio em crise ou meio assustado, continua conosco aí que a gente vai falar sobre isso. Mas antes de mais nada, claro, você já vai o quê? Curtir aí, principalmente quem já está há um tempo aí nos acompanhando. Se você não é inscrito no canal, você já vai aproveitar para se inscrever, vai compartilhar aí nos seus grupos, vai compartilhar aí com a sua igreja, com seu parente, seu amigo, com seu vizinho, ajudando o bom conteúdo teológico ser propagado aí na internet. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto de hoje. E claro, eu já coloco aqui meu apoiozinho do lado, meus slides do lado, e a questão é: Deus ordenou o genocídio, Deus é matador. Essa é uma questão que sempre é levantada quando nós vamos lendo a Escritura, quando conhecemos a Bíblia, quando começamos a ler, principalmente a partir aí do Antigo Testamento. Então essas não são questões novas, são assuntos debatidos há muito tempo, são assuntos com os quais a gente percebe muitas vezes que os críticos da Bíblia, principalmente, atacam bastante. Então, assim, para estudar esse assunto hoje, para, vamos dizer, resumir um pouquinho para vocês, eu usei esses dois livros aí, que é o Is God a Moral Monster, do Paul Copan, né? É um livro, ele é um cara conhecido lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a Vida Nova já traduziu a obra dele aqui para o Brasil. Então ele fala sobre esse assunto, né, Deus como um monstro moral. E tem um outro livro dele que é o Did God Really Command Genocide, que é ele e o Matthew Flanagan. Os dois, o Matthew Flanagan é um pastor, mestre, né, e escreve junto com ele, e é justamente esse que é traduzido aí pela Vida Nova. Deus realmente ordenou o suicídio? Como compreender a justiça de Deus? Se você se interessa, e claro, provavelmente você vai ter mais curiosidade, nosso vídeo não vai esgotar o assunto, então eu já recomendo que você procure aí esse livro muito bom aí, que a Vida Nova disponibilizou para a gente em português. Então, quando a gente pensa sobre esse assunto, é muito importante a gente levar em consideração as complexidades do Antigo Testamento. Porque esse aí é o famoso Richard Dawkins, que é um biólogo britânico muito famoso, né? Faz parte dos ateus mais bravos, e ele é um cara que encabeçou inclusive uma campanha aí contra o cristianismo lá, mas hoje me parece que ele está um pouco mais manso, está um pouco mais maduro, mesmo não crendo, mas ele já começa a perceber a importância da fé. Mas essa frase dele que está no livro do Copan, ele fala assim: o Deus do Antigo Testamento é indiscutivelmente o personagem mais desagradável de toda a ficção, ciumento e orgulhoso disso, um déspota mesquinho, injusto e implacável, um purificador étnico, vingativo e sanguinário. Bem pesado, né? Então, por aí você já vê o tom que o Dawkins se refere a Deus nas Escrituras, né? Principalmente a parte do Antigo Testamento. É até compreensível, às vezes, essa visão de um ateu, porque realmente se você lê a Bíblia sem vamos dizer assim, levar em consideração os textos direitinho, você acaba muitas vezes chegando a conclusões parecidas. Claro que isso é uma leitura mais simplista, e isso é um erro muito comum, não só do Dawkins, mas de outros ateus, né? Eu cito o Dawkins porque é um cara conhecido. Ele escreveu um livro chamado Deus um Delírio, aí, que durante muito tempo foi bem comentado, bem vendido. Né? Mas, claro, eu quero citar outro ateu brasileiro, esse eu gosto mais, foi até professor meu na pós-graduação, que é o Luiz Felipe Pondé, muito conhecido, está aí sempre na mídia. E o Pondé, que é ateu também, e é filósofo, ele diz assim: Deus pode matar, mas nós não podemos, a menos que estejamos agindo sob suas ordens. Porque ele é o único ser absolutamente livre, incausado e incondicionado. Ele é o eterno. Eu tirei
essa citação de um livro dele que eu li há um tempo atrás, que é Os 10 Mandamentos mais um, é um livro que eu tenho até aqui comigo, Aforismos Teológicos de um Homem Sem Fé. Então, Pondé, ele é ateu, mas ele é o cara que sabe dialogar bem com a religião, com o cristianismo, com o judaísmo, ele tem respeito, ele sabe falar sobre o assunto, mesmo não crendo, né? Então você vê a diferença dos dois, você vê que um filósofo acaba tendo, vamos dizer, uma sofisticação melhor de pensamento do que um biólogo mais radical aí, né? Mas o Pondé captou bem ali a ideia da coisa nas escrituras, né? Então essa questão de Deus, porque Deus pode matar. Em outras palavras, sendo bem sincero, acho que Pondé aqui acaba resumindo um pouco do que eu também defendo. Então Deus é aquele que tem total liberdade para fazer o que quiser. Deus é aquele que não está sujeito às regras, ele pode dar as regras e pular as regras se ele quisesse, embora, né, ele seja, é claro, ele faz, ele é um Deus sábio, santo, ninguém pode controlá-lo. E o Pondé também fala, a gente só pode matar também só se ele der ordens. E aí que a gente chega nessa parte do Antigo Testamento. E geralmente textos, né? Porque tem vários aqui no Antigo Testamento, mas eu separei Josué capítulo 10. Em Josué capítulo 10, nós vamos ver vários versos aqui, tipo 19, que tem assim: persigam seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Aí depois no verso 28 diz: no mesmo dia Josué tomou a cidade de Maquedaia, feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente a todos os que nela estavam, sem deixar sequer um. E lá nos versos 38 e 39 de Josué 10 diz assim: então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com seu rei, e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nelas estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebron, com Líbina, e o seu rei também fez com Debir, o seu rei. Então, é pesado, né? Ler isso, ver isso. O livro de Josué é onde mais você vai ter essas cenas assim, nessa pegada de não ficar nenhum sequer. É daí que você vê o Dawkins lá horrorizado com Deus no Antigo Testamento. É daqui que você vai ver muitos ateus questionando, dizendo, olha, ele é um Deus mau e tal, cruel, aquele negócio todo. Né? E, claro, é a partir daqui, e você tem outras passagens das Escrituras que também o Pondé fala um pouco disso. Nesse livro do Pondé ele está falando sobre os 10 mandamentos, e aí no mandamento do não matarás, ele faz essa afirmação, né? Deus, ele pode matar se ele quiser. Ele é o dono da vida, ele dá a vida, ele tira a vida de quem ele quiser. Então, diante dessas coisas, é sempre importante a gente pensar assim nas complexidades literárias do Antigo Testamento. Então, um grande erro de ateus muitas vezes é fazerem críticas simplistas, ou seja, ele pega, tenta encaixar a Bíblia nas categorias modernas, ele não leva em consideração as questões hermenêuticas, ou seja, de interpretação, de ir a fundo, de estudar, de entender e tal, e simplesmente jogam lá. É muito comum, tipo o que o Dawkins faz ali na fala dele. Então, a ideia é ir além dos estereótipos, porque as pessoas elas criam uma visão falsa de Deus e depois elas atacam o Antigo Testamento até o Novo com base nas suas visões pessoais e criam estereótipos, né, de um Deus assim, como se fosse qualquer outro Deus das mitologias que as pessoas estão acostumadas a ver. E aí, claro, você tem que levar em consideração isso e não tratar o assunto de forma simplista. E é muito comum, se você vê ateus, que são caras aí, que são PhDs, estudados e tal, fazendo isso, muitos ateus mais todinhos, vamos dizer assim, aquela galera que já vem ali, vê na internet alguma coisa e muitas vezes já chega pra gente como crente com um ar assim de superioridade, né? A pessoa já procura a gente meio que com ar de querer zombar, tipo, deixa eu tirar onda com a cara aqui do crente e zoar o Deus dele aqui de alguma forma. Mas demonstra total ignorância com relação a muitos aspectos do texto bíblico. Então, geralmente os críticos, eles são o quê? Eles falam da partir do nosso tempo. Isso é muito ruim, porque, tipo, você está analisando a Bíblia sem levar em consideração o contexto histórico. Inclusive, a gente tem vídeos aqui no canal justamente falando da importância do contexto histórico, teológico, literário, para você compreender adequadamente as escrituras. Então, geralmente, o cara despreza tudo isso e ele pega o texto assim, a seco, né? E acaba fazendo uma análise anacrônica. O que é anacronismo é você pegar a coisa ali fora do tempo. Você querer que a Bíblia se encaixe nos padrões literários modernos. E não vai encaixar, é completamente diferente. Isso é uma falha muito, muito comum
quando o cara ele vai estudar a Bíblia, analisar o texto bíblico, ele precisa necessariamente usar as regras do texto bíblico, senão não tem como. Né? Então, você tem um texto dentro do contexto. E a inspiração bíblica, as pessoas têm uma má compreensão do que é inspiração bíblica. As pessoas imaginam assim, que a Bíblia é um livro que Deus, como se ele tivesse sido psicografado. Então, assim, a Bíblia não foi um livro psicografado, ela não vem simplesmente Deus falando para os autores, não. Deus usa autores humanos para transmitir o texto sagrado. Né? Um termo mais técnico seria os agiógrafos, né? Que são os autores inspirados aí por Deus, que trazem as escrituras. Então, na cabeça das pessoas, o fato da Bíblia ter sido escrita por homens reduz a Bíblia ou tira a autoridade bíblica, justamente porque elas não entendem que a inspiração divina da Bíblia envolve a utilização de homens santos de Deus. Né? Então, é importante que isso seja dito. Né? E aí você tem um Deus soberano, mas um Deus soberano que está operando através de homens com suas características, seus sentimentos, seus jeitos no decorrer das eras e dos séculos, com a linguagem acomodativa. Então Deus soberano age de forma pontual em momentos da história, Deus tem um tempo para cada coisa, dentro daqueles padrões naquele momento. Então, são várias coisas que precisam ser levadas em consideração quando se analisa os textos bíblicos, para você não achar que Deus... É por isso que muita gente lê esses textos de Josué e fala, olha, Deus é um genocida, tá vendo aqui? Ele mandou matar aqui um monte de gente. É que eu tô com a minha Bíblia aberta aqui, por isso que eu tô olhando para baixo. E aí se depara com esses textos sem analisar, estudar direitinho os contextos, e aí acaba tirando conclusões precipitadas e acha, olha, descobri a pólvora, achei aqui uma forma de dizer que esse Deus cristão é muito cruel, muito mau. Então, é muito comum esse tipo de equívoco, né? E de acusar Deus de genocida. E nos livros do Copan, e aqui eu já trago uns pontos resumidos aqui, primeira coisa que a gente precisa pensar é que o comando principal aqui era para expulsar, não para aniquilar pessoas. É importante que isso seja dito. A ideia era expulsar essas pessoas da terra. Não era zerar todos, né? Então, a Bíblia traz muito isso. Ou seja, vai tirando eles ali daquela localidade até que eles não ficassem, a terra vai sendo conquistada. Então, qualquer um que se achegue ali ao Antigo Testamento, que vá ver a história mesmo, né, tirando em consideração as questões modernas, aí vai perceber que o quê? Você tem ali um povo que Deus escolheu naquela terra e por meio daquele povo ele traria o Messias na história, que seria o Salvador. Basicamente é isso que acontece, por isso que tem todo o cenário envolvendo esses povos aqui, nesse contexto, nesses lugares. Então o comando principal era esse, não era aniquilamento. Né? Outra coisa importante para analisar quando se estuda esses textos é a linguagem de destruição total. Então, quando você vê esse tipo de linguagem aqui, né, destruí-os totalmente sem deixar nem sequer um, né, o cara já fica assustado. Mas, assim, partindo do hebraico, de todo o contexto do Oriente Próximo, né, que a gente chama de Oriente Próximo, você vai ver escritos não só em Israel, mas dos povos ali ao redor. Eles tinham o costume de usar uma linguagem exagerada. Inclusive, é uma característica muito cultural dos hebreus. Eles têm uma linguagem mais emotiva, mais exagerada. É uma linguagem de guerra. Né? Então, era um hipérbole, um exagero de guerra muito comum na época. Inclusive, você tem escritos de outros povos falando, de pessoas falando assim, como se Israel tivesse acabado completamente, ou o povo judeu tivesse acabado completamente. Não é um relato literal. Então, por isso que é muito importante o contexto, né? Porque eles usavam essa linguagem exagerada, que eles estão contando os feitos de Josué como um herói de guerra ali, na ocasião aqui do livro de Josué, e essa linguagem era a linguagem comum. Não quer dizer que tinha acabado com todo mundo, mas usa aquela linguagem para dizer assim, foi uma vitória esmagadora, né? Tanto que esses povos continuam. A própria cidade de Debi aqui, ela vai aparecer de novo aqui no livro de Josué, né? Nem todos foram exterminados, então assim, essa ideia de genocídio ela não rola do ponto de vista da análise mais aprofundada do texto bíblico, né? Embora Deus sim agiu de forma mais poderosa, mais violenta, inclusive comandando o seu povo ali nas batalhas. Outra coisa, a cultura cananeia, que essa cultura ao redor aqui contra a qual eles estão guerreando, ela estava longe de ser uma cultura inocente. Então não tinha ninguém bonzinho, ninguém inocente. O próprio conceito de justiça ali na época não é como hoje, que é um conceito mais individual, é um conceito mais coletivo. Né? Então você tem toda uma nação afundando. Então desde lá com Abraão, em Gênesis 15, que Deus vai mostrando um roteiro, dá um spoiler do que ia acontecer a Abraão, ele já falava que
esses povos que ocupavam a terra e depois ia passar um tempo até que a iniquidade deles, a maldade deles chegasse no limite e Deus atuasse. Então eles praticavam atos brutais, né? Isso é confirmado não só pela Bíblia, mas pela arqueologia também. Então assim, eles ofereciam crianças em sacrifício, eles faziam rituais sexuais com animais. Era uma coisa cruel, bem terrível, né? Então, assim, não era um lugar bonzinho, era um lugar corrupto, era um lugar decaído. Então, do ponto de vista moral, tinha todo esse problema, né? Dessas pessoas que estão envolvidas aqui nesse cenário contra quem a ira de Deus também recai. Então, como eu falei, né? Aquela ideia de um Deus assim bonzinho, porque as pessoas têm a ideia de Deus como um pacifista, né? Então, quando você vê Deus agindo de forma mais violenta e atuando como um Senhor poderoso, as pessoas já ficam assustadas ou retraídas, e principalmente nesse mundo nosso que as pessoas querem construir Deus da sua própria forma, e geralmente um Deus que é um Papai Noelzão que passa a mão na cabeça de todo mundo. Outra coisa interessante é que não foi um ato de limpeza étnica, isso não aconteceu, mas foi um julgamento contra uma cultura e uma religião corrupta em uma área específica, que foi muito específico nesse momento. Você não vê isso como um padrão nas escrituras, a gente não é chamada a uma guerra santa aqui hoje, então foram coisas pontuais no momento específico da história do mundo de Israel, onde Deus julgou essas nações rebeldes e cruéis, usando também ali a direção do seu povo e a terra prometida. E aí o mais importante, foi um evento único e irrepetível na história. Você não tem na Bíblia Deus nos ordenando, principalmente hoje no nosso tempo moderno, a matar pessoas ou fazer uma guerra santa. Não tem mais isso, porque são outros tempos. A atuação é outra hoje. Você encontra no Novo Testamento já a figura de Jesus e a lógica é uma batalha que não é contra carne e sangue, mas uma batalha espiritual. Então muda tudo. Então é muito importante entender a escritura dentro dos seus contextos, né? Por mais que a gente fique meio assustado, do que simplesmente reproduzir assim essas ideias prontas e esses ataques bem pebas que geralmente são feitos aí contra o Deus bíblico, o Deus das Escrituras. Então, houve no passado Marcião, né, que foi condenado por heresia. O Marcião acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um, do Novo Testamento era outro. Né? A heresia de Marcião foi combatida. Ele, inclusive, queria formar o cânon bíblico, os livros, tirando o Antigo Testamento todo e alguns livros do Novo. Mas uma coisa que é interessante notar no Novo, só para você saber que Jesus não é um pacifista, né? Jesus é um rei e que vai colocar o mal no seu devido lugar, né? Um Deus justo e bom não poderia deixar o mal passar barato. E lá em Apocalipse, no capítulo 19, quando a gente lê, a gente vê lá o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo aqui, o vencedor. E aí fala, os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, que eu estou lendo a partir do verso 14 de Apocalipse 19. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí mostra nessa batalha final aqui, tem toda uma prisão, outros foram lançados. E o verso 21 de 19 diz... Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, assim, essa ideia de um Deus, o sim carinhoso, ela não é bíblica. Né? Essa ideia desse Deus que foi moldado a partir da modernidade, ou até desse período que alguns chamam de pós-modernidade, é um Deus fraco, é um Deus que deixa passar tudo, é um Deus que é só uma mera criação humana, mas o Deus da Escritura, ele é poderoso, real, e o mal vai ter seu final, e Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? Aquela imagem de um Jesus meio hippie, um Jesus paz e amor, um Jesus moldado à luz das ideologias modernas, elas não correspondem ao Jesus das Escrituras, que é santo, justo, amoroso, mas ele é aquele que não vai deixar que o mal vença, o mal prospere, o mal fique impune. Né? E há uma batalha porque no mundo caído não tem ninguém inocente, ninguém bonzinho depois do pecado. Então, claro, meu objetivo aqui não foi esgotar o assunto, talvez nem também dar todas as respostas, lembrando que não dá para fechar tudo, né? Às vezes a gente
com a mentalidade moderna, a gente quer simplesmente encaixar tudo, mas na teologia as coisas não funcionam assim. E, claro, isso rende, tem mais pano para manga. Se você quiser saber mais sobre o assunto, procura lá o livro do Copan para ler. Vai ter mais argumentos, mais detalhes. É muito importante que você sempre pesquise, aprenda mais. E claro, em outros momentos podemos trazer outros textos bíblicos, outras cenas bíblicas sobre isso, né, e pensarmos mais um pouco a respeito do assunto. E aí, o que é que você acha sobre isso? O que é que você pensa sobre isso? Dúvidas sobre isso? Não satisfez, né? Então, dê aí suas sugestões nos comentários, não deixe de nos seguir, não deixe de compartilhar se você gostou desse vídeo e nós nos vemos na próxima. Um abração e que Deus abençoe vocês. Valeu!